Brasil e boa noite para quem nos assiste da França. É uma honra estar aqui hoje para a gente falar de um tema tão contundente que é a visibilidade dos artistas LGBT nessa programação incrível da Casa Arara, né? Eu me chamo Franco, sou diretor do Museu da Diversidade Sexual aqui de São Paulo e é o primeiro equipamento que fala sobre diversidade sexual, voltado para visibilizar a cultura e a memória, preservar a memória da comunidade LGBT que a gente tem na América Latina. Então, isso já é um ponto importante para a gente entender como é difícil a gente visibilizar, né, essa produção cultural feita por artistas e LGBT, QIA+. Não é? Eu gostaria de, primeiramente, a gente fazer uma rodada de apresentação aqui, né? Vou começar aqui que está do meu lado a Clara, que é artista, que também já teve, né, seu trabalho exposto no Museu da Diversidade, e aí a gente vai seguindo. Clara, com você. Franco, oi todo mundo, obrigada. Bom, como o Franco falou, eu sou a Clara, de Capa, sou artista. Eu, na verdade, venho do teatro, comecei minha carreira como atriz de teatro, mas de uns 3 anos para cá, meio que fiz uma curva para as artes visuais, trabalhando sobretudo com desenho e vídeo performance. Bom, 3 anos, na verdade, é pouco tempo, né, para você mudar de via, assim, na carreira, mas de lá para cá tive a chance de expor em alguns lugares legais, de participar de algumas residências artísticas que eu acho que foram muito ricas, assim, para entender o meu trabalho, buscar o meu trabalho. E tive a chance aí de expor no Museu da Diversidade Sexual no ano passado, e esse ano também numa exposição virtual, que acho que foi a primeira, né, do museu. E, bom, é mais ou menos isso. Sou uma artista lésbica, esqueci de falar, achei que estava subentendido, mas melhor dizer. E, bom, acho que é mais ou menos isso, aí a gente vai conversando, às vezes sou um pouco tímida nas apresentações. Bacana. Eu queria passar a palavra agora para o Bernardo. Bernardo, se você pudesse apresentar. Bom, gente, boa tarde, boa noite. Eu sou Bernardo Guimarães e eu tenho alguns anos que eu trabalho com conteúdo sobre cultura e entretenimento, especialmente em São Paulo. Agora, com a pandemia, acabou que ficou um pouco sobre conteúdo e cultura online, né? Então, começou a abranger um pouco mais geograficamente. E eu sou, assim, apaixonado por essa questão criativa, essa ebulição criativa das cidades, né? E assim, é claro que artistas LGBTQIA+, são hoje uma potência criativa muito grande em cidades como São Paulo, Rio, BH, Recife. Então, e eu acompanho muito essa cena, principalmente mais ligada na área musical, por causa de shows, festivais, festas. E primeiro eu comecei um trabalho que era um guia mais alternativo de São Paulo, então com a cena alternativa e muito conteúdo LGBTQIA+, e depois eu recentemente passei para um novo projeto que é para ser um guia também focado no público LGBTQIA+, então com esse protagonismo e que seja um guia representativo, né? Porque muitas vezes a gente vê guias que falam que são LGBTQIA+, mas você vê que tem uma predominância ali de alguma letrinha, de alguma parte do guia. Então, acho que é importante você conversar o máximo possível com toda a diversidade da comunidade. Então, eu acompanho esses movimentos, festivais, casas de música, festas, né, de coletivos que andam fazendo revoluções aí culturais. Então, essa é a área mais que eu, hoje em dia, acompanho e me dedico a produzir conteúdo e estudar. Legal, Bernardo, obrigado. Eu queria passar a palavra agora para o Celso Cury.
um ícone aqui da nossa militância, né? Celcinho, com você a palavra. Ícone demais, hein? Bom, eu sou o Celso Cury, sou jornalista, sou gestor cultural, sou artista, trabalho com teatro há muito tempo e sou editor do guia de teatro chamado Guia Off de Teatro. E atualmente sou presidente da Associação Paulista de Críticos de Arte e da Diversa, que está sempre parceira do Museu da Diversidade e de outros eventos que tenham a ver com a diversidade, especialmente sexual. É um prazer estar aqui, e não sei o que mais vou falar, o resto todo mundo já sabe que eu sou. É bacana dizer que a Diversa tem um acervo incrível, né? É um espaço que preserva a memória LGBTQIA+, aqui do Brasil, tem um acervo muito relevante que o museu acaba, né, visibilizando de uma certa forma, que são, né, documentos muito importantes aí, Celci. Isso. Agora Vamos ampliar. a gente fala com a Laís. Laís. Bom, obrigada pelo espaço e a todos que estão nos acompanhando aqui. Eu sou a Laís Ramires, eu sou Relações Públicas, e a minha trajetória com a arte, ela começou a se legitimar a partir do momento em que eu me imersei na academia e comecei a procurar a respeito das contribuições sobre formas de expressão e perspectivando principalmente a respeito de artistas LGBTQIA+, com o demarcador racial, né, na forma de resgate de uma memória e na disputa narrativa. Então, a partir do momento que eu comecei a ver essas outras formas de contribuição e a maneira como a gente pode se relacionar, né, tipo, com as nossas expressões, as minhas próprias formas de expressões que eu vinha, de certa forma, negligenciando ao longo da minha vida, e, enfim, com essa tomada, né, com esse repertório teórico para poder, de certa forma, contemplar o que eu vivia empiricamente, o que eu sentia empiricamente, a maneira como me relaciono, enfim, e olhar também para as pessoas ao meu redor. Eu comecei nesse movimento, esse engajamento de procurar formas de expressar e de evidenciar essa nuance, né, esse demarcador social da nossa vida. Para além dessas formas de formação, essas instituições que, de certa forma, me validam, eu sou uma mulher negra, sou uma pessoa com deficiência e sou lésbica, então eu parto de vários lugares, né, de vários atravessamentos que fazem com que todos esses signos se respinguem na maneira como me conecto com o mundo. Bacana, esse é um tema que eu acho que a gente vai tratar ao longo da nossa conversa, né, que eu acho que é fundamental a gente falar dessa sobreposição de marcadores identitários na construção, né, tanto da nossa persona como do que acontece quando a gente produz, né, a nossa obra, né? Isso aparece muito no museu, a gente sempre procura, né, fazer essas intersecções que acho que são fundamentais, né? Porque você não existe só uma coisa, né? Você é a somatória de todas essas, né, desses marcadores. E por fim a gente tem aqui a Thaís, né? Thaís está falando com a gente direto de Paris, né? La Ville Lumière. Thaís, com você aí. Então, boa tarde, Brasil. Bonsoir, na França. Então, eu venho da cidade de Porto Velho, capital de Rondônia, Brasil. E no meu período no Brasil, eu trabalhei na arte, como coreógrafa, como dançarina, como música, fiz parte de grupos de música, essas coisas, tudo. E depois me apareceu o convite, a oportunidade. Hoje estou aqui na França e sou, como eu posso dizer, voluntária dentro de uma associação que faz muitas ações sociais, culturais para o público LGBTQIA+. E, passei por alguns países por aqui pela Europa, então pela Itália, pela Inglaterra, hoje estou aqui na França, e é isso. Legal. Bom, eu queria começar um pouquinho a nossa conversa, né? Para a gente poder um pouquinho contextualizar e entender um pouco esse processo, falando um pouquinho de história, né? E aí eu queria passar um pouco a palavra para o Celso, né?
que é o mais experiente aqui do grupo, Uhum. porque ele viveu isso muito de perto, né? Na época da ditadura, o Celcinho, quem não sabe, tinha uma coluna, um jornal importante, o Dia, né, Celso? Não, Última Hora. Última hora, perdão, desculpa. Que chamava Coluna do Meio. Isso. E ele foi processado na época da ditadura, eu acho que o Celso pode contar um pouquinho, né, sobre esse viver a censura e viver o processo de um universo conservador que a gente, né, está começando ou já está vivendo aqui no Brasil, né, e seus reflexos, né, na cultura e na produção e nas questões da comunidade LGBT. O Celso também passou, eu também passei isso, né, o período da AIDS, né, quando também essa questão da epidemia e da discriminação era forte, o que a gente está vivendo hoje, de uma certa forma, nessa pandemia de Covid, né? O medo, a discriminação, enfim, a reclusão, né? Na época foi chamada de peste gay, e isso provocou uma série de questões, né? Eu lembro muito bem isso, que ninguém queria cuidar, né, dos nossos amigos, a gente que tinha que cuidar, os caixões eram lacrados, e foi uma experiência muito triste e muito forte para todos nós, né? Todas e todos que vivemos esse momento, né? E as memórias dessas pessoas que eram descartadas como se fosse nada, né? A família não cuidava e só chegava no final para ver o que tinha de bens, né? Isso era muito recorrente. Mas eu acho que o Celso pode colocar isso melhor, e aí a gente traz esse momento um pouquinho para os dias de hoje para falar das nossas experiências. Pode ser, Celso? Pode. Como eu sou o mais experiente de todos, eu também tenho uma memória um pouco mais curta. Graças a Deus eu esqueço as coisas ruins, já estou mais velho, então tudo é perdoado, né? Eu comecei muito cedo, eu tenho 70 anos, e comecei muito cedo ligado ao jornalismo e às artes cênicas. E na década de 70, depois de ter vivido na Alemanha um período, eu decidi que eu tinha que falar sobre as questões que na época chamavam questões gays, porque isso fora do Brasil. No Brasil ainda não nem se usava a expressão gay. Estou falando de 1976, foi quando começou a coluna, chamava-se Gay Power, era o que se dizia na época. E eu decidi, eu já trabalhava no jornal Última Hora, trabalhava como editor do segundo caderno. O jornal, naquele momento, era dirigido pelo Samuel Weiner, que é o criador original, que tinha acabado de voltar ao Brasil depois do exílio. Propus ao Samuel fazer essa coluna. Samuel ficou muito assustado, porque não se falava de homossexualidade em nenhum jornal de grande circulação, se falava de homossexualismo, e sempre que se falava de homossexualismo, se falava ligado a alguma violência ou algum crime, ou era só esse espaço que se tinha para a comunidade LGBT. O Samuel ficou muito receoso de fazer, em seguida o Samuel se retirou da direção da Última Hora e assumiu um jornalista chamado Gilberto de Piero, que, ao assumir, me chamou e disse assim: você lembra daquela coluna que você queria fazer? Eu falei: lembro. Quer fazer? Quero para amanhã. Aí foi muito rápido. Em um dia, eu ainda nem tinha elaborado muito sobre o que eu ia falar, a gente acabou criando uma página onde tinha uma coluna no meio, que chamava-se Coluna do Meio, uma coluna feminista e uma coluna machista, que era a feminista era escrita pela Neide Martins e a machista era escrita pelo Plínio Marcos. Então, essa era a proposta inicial. Durou muito pouco tempo essa ideia, e sobrei eu escrevendo sobre homossexualidade durante 3 anos. Só para deixar um pouco claro o que era naquele momento, assim, no segundo dia de publicação da coluna, eu já recebi ameaças escritas com sangue, e telefonemas, ligações para a direção do jornal pedindo para tirar a coluna do ar. Mas a gente eu continuei, eu passei a responder pessoalmente pelo que eu escrevia, já que eu assinava a coluna com o meu próprio nome. O jornal decidiu que eu teria que me defender, e eu me defendi, e no final acabei ganhando o processo, fui absolvido.
mas era extremamente complicado porque ninguém... A imprensa, a grande imprensa, noticiava o processo, mas não noticiava as defesas, porque todo mundo tinha muito medo e a gente estava em plena ditadura militar. Eu fui processado pelo Ministério Público e, como na minha coluna tinha uma área que colocava pessoas em contato, porque eu percebi que as pessoas estavam muito desesperadas dentro da sua homossexualidade, mas muito sem nenhuma ligação com o externo, e saber, principalmente no Brasil inteiro, eu recebi a carta: eu não me matei porque descobri que eu não era o único viado na face da Terra. Porque as pessoas tinham muito medo mesmo da sua própria sexualidade. Era uma coisa muito dentro dos armários e muito trancado dentro da cabeça de cada um. E o processo veio... uma das causas do processo foi esse correio elegante que eu fazia dentro da coluna, e foi considerado pelo Ministério Público como promoção de... Esqueci agora o termo. Por promover a relação entre seres anormais. Essa era a frase principal do processo, e atentado à moral. Isso foi bastante complicado, porque 76 era muito complicado. Eu tinha acabado de voltar em 72 da Alemanha, para onde eu tinha fugido de medo de ser perseguido, porque eu trabalhava com música, tinha trabalhado no Teatro São Pedro, que o dono foi perseguido, tinha trabalhado na minha juventude com o grupo baiano. Caetano tinha sido preso, todo mundo tinha sido preso, Gil tinha sido preso, e eu comecei a ser seguido, então fui embora para a Alemanha. Já na volta, quer dizer, nem muito pouco tempo depois, 4 anos depois, eu já estava envolvido numa outra encrenca, numa outra luta mais direta. O que eu acho que é fundamental, falar um pouco sobre isso é fundamental, porque eu vejo que a gente está mais ou menos na mesma situação de novo. A gente está caminhando para um momento de exceção nesse governo que tenta invisibilizar todos nós, não só os LGBTs, mas também os artistas. É uma situação muito complicada. Eu acho que estamos sendo demonizados, né? De todas as ações de censura desse governo, a grande maioria é LGBTQI+, mesmo na área das artes. Aproveitando o gancho, não sei se eu vou falar muito, você me corta, Franco, se eu estou falando muito. Sim, pode deixar. Eu estou fazendo curadoria de um festival online em Guaramiranga, no Ceará, e ontem eu assisti um espetáculo que chama Evangelho segundo Vera Cruz, que é uma releitura que é uma dramatização, na realidade, em cima do que a Renata passou com o Evangelho quando ela foi a Garanhuns. E ele é encenado por 3 trans, um menino e 2 meninas, e mais 2 atores que contam essa história, como foi a coisa em Garanhuns. Foi muito rico participar desse debate, porque um pouco antes de ir embora para a Alemanha, em 71, eu fui a Garanhuns, e eu fui a Garanhuns com o Balé Estágio. E o Balé Estágio, naquele momento, a arte naquele momento, não importava se ela fosse LGBT ou não, existia um preconceito muito grande. Os artistas eram tratados meio como devassos, né? Ainda mais na década de 70. E a gente teve alguns problemas em Garanhuns, em 1971, e eu me lembro que, assim como a Renata teve com o prefeito, eu, que era moleca, tinha 20 anos, tive que negociar com o prefeito de Garanhuns para que o Balé Estágio se apresentasse, principalmente porque as meninas e os meninos usavam malhas, então mostrava o corpo, e a arte era tratada um pouco como uma coisa mundana mesmo, né?
Então, é maluco ver, que eu revejo agora a situação de Garanhuns, que é muito parecido com o que a gente viveu. E, em seguida, e paralelamente a isso, eu acho que é bom mostrar a nossa consciência do quanto a gente está lutando. Esse grupo, que chama-se Teatro de Fronteira, tem 3 trans na companhia, e eles moram em Recife. E levam uma vida, e todos fazem universidade, que era uma coisa que era impensável para a comunidade, principalmente para as pessoas trans e para as travestis. Você via muito pouco as travestis cursando uma universidade, tendo a chance de aprender mais através do estudo. E eu pude conversar com elas. Foi um choque para mim, porque eu dirigi muitos shows com travestis, co-dirigi, eu fiz assistência de direção de um espetáculo que teve a primeira travesti em cena, que era a Engrenagem, texto do Darcy Penteado, e com uma atriz chamada Vera Bailey, que eu amava profundamente, e que morreu nas condições que as travestis morriam naquele momento. Morreu, foi presa, por causa de prostituição, por causa de droga, porque era o único lugar onde as travestis se sentiam mais recebidas, né? Era muito difícil, a década de 70 foi muito cruel, e eu espero que a gente não esteja vivendo, de novo, um momento de extrema crueldade, onde as pessoas são de uma grosseria extrema, estão todos autorizados pelo governo federal a ofender quem quer que seja, né? Um presidente que ofende qualquer um, isso autoriza qualquer pessoa menos informada, menos preparada para a vida, pode ofender qualquer outra pessoa diferente dela. Eu posso ofender uma pessoa que é mais careca do que eu sou, mais velho do que eu sou, ou ofender alguém mais novo do que eu sou, mais gordo ou mais magro. É um momento muito complicado de muito preconceito. E eu acho que aí a comunidade LGBT tem uma função fundamental para ajudar a se construir esse caminho para o respeito. E, bom, acho que para começar, talvez pare por aqui. Desculpa. Não, legal, Celso. Não, imagina, eu vou puxar esse gancho, eu vou chamar para a conversa a Laís, né? Laís, porque você estava falando desses seus marcadores identitários e como eles vão construindo, né, a sua personalidade, como eles afetam. Eu acho que seria bacana, a partir dessa fala do Celso, né, você falar um pouquinho sobre isso, né? Eu acho que é uma vivência importante para a gente escutar sua experiência. Então, eu acho que uma coisa que se tem a se considerar em relação à vivência de pessoas que são demarcadas por algum fator étnico-racial dentro do grupo, né, LGBTQIA+, é que nós sofremos com outras formas de objetificação, né, desse corpo que é disposto em lugares que muitas vezes são difíceis de se deslocar, né? Perspectiva na trajetória da arte, quando a gente vai pensar a respeito de pessoas negras em relação a ser representado, enfim, era somente através de um olhar de objeto. Então, muito dos conteúdos e das práticas culturais, da religiosidade, da vivência da afetividade, se perdia no meio disso, né? Por conta de uma outra cultura, a cultura ocidental, no caso, uma cultura acumulativa, enfim, que parte de outros princípios. E, então, eu visualizo a forma de violência que a gente vê de maneira muito escancarada hoje e sempre, assim, em relação a comunidades periféricas, enfim, em relação a qualquer grupo minoritário, uma minoria política, de sofrer, ver corpos tombados e a sociedade, de certa forma, se sentir apática em relação a isso, também em outras formas de construção de conhecimento, né? Outras esferas da vivência humana, principalmente quando a gente vai perspectivar na arte. Então, quando eu tive essa reflexão sobre a necessidade de falar a respeito de pessoas que
eram visíveis, mas possuíam uma visibilidade invisível, no sentido de que, tipo, não adianta eu trazer um corpo e ignorar toda a sua trajetória, ignorar as nuances da minha vida e me retratar apenas uma perspectiva, não sei, objetificadora, sabe? De ignorar toda a minha complexidade humana. Então, a necessidade de me engajar com outras pessoas que partiam desse mesmo lugar que eu, de não ter uma referência, de não possuir ou melhor, ter uma referência, mas uma referência que sofria com esse epistemicídio, com esse processo de desvalorização de práticas, porque essa vivência é olhada com esse olhar, né, desumanizante. São tantos lugares que você precisa ultrapassar para se tornar um ser intelectualmente valorizado, para se tornar um indivíduo artisticamente, enfim, valorizado, para mostrar que a sua expressão tem valor, porque até a nível linguístico é difícil a gente conseguir sintetizar para que se encaixe dentro do repertório tradicional que a gente tem, né, do que já é visto enquanto uma coisa de notoriedade, uma coisa de valor. Então, acho que são todos esses tensionamentos, assim, quando eu vou refletir a respeito da vivência de um corpo que parte de outras intersecções, né, que parte de outras formas de entrecruzamentos. Então, eu vejo a arte como uma possibilidade de trazer, de uma maneira mais leve, outros aspectos da vida, outros aspectos dessa dimensão humana, que não somente a violência, né? Se a gente for parar na violência que a gente sofre, nesse diagnóstico que eu estava tentando construir anteriormente, né? De ser objetificado, de ser tornado um personagem caricato, né? Quando a gente vai pensar no homem negro dentro da vivência LGBTQIA+, tipo, eu acho que a gente precisa perspectivar a nossa forma de orientação de uma maneira mais plural, acolhendo vários outros lugares, várias outras pessoas. Quando eu vou pensar a respeito de mulheridade, eu preciso acolher outras formas de mulheridade também. Então, como a gente não pode negligenciar pessoas que partem de outros lugares e também perspectivar nessa pessoa uma solução para um problema que é estrutural e existe há mais de 100 anos. Então, eu acredito que hoje, quando eu acompanho o processo de democratização, entre muitas aspas, né, a gente observar pessoas que estão conseguindo adentrar instituições que, de certa forma, legitimam a arte, né, tipo, você está presente no museu, está presente em entidades que enfim, tem o seu valor agregado, é uma mudança social, a gente promove uma mudança para a sociedade na qual a gente está inserido. E é nítido que essa pluralidade de pessoas, né, hoje as ditas pautas identitárias, proporcionou um lugar de desconforto muito grande para quem sempre teve privilégio e para quem sempre esteve falando. Então, se hoje a gente consegue pautar a respeito dessa violência, a gente consegue evidenciar essa violência, e para além de evidenciar essa violência, a gente consegue falar a respeito de espiritualidade, a gente consegue falar a respeito de seres, enfim, de toda uma humanidade que esteve sofrendo com esse apagamento histórico, isso provoca inquietação, isso provoca incômodo, isso provoca respostas tão... exposições tão esdrúxulas de repulsa, assim, né, que a gente está acompanhando hoje em dia. As pessoas não têm o mínimo de filtro para poder falar a respeito dessas coisas. Então, eu acho que essa rede, por exemplo, a gente está aqui conectado hoje, é uma coisa muito necessária para garantir as existências, para garantir vários olhares, várias formas de ser e estar. Então, olhar para pessoas que me enxergam a dimensão da minha expressão artística é olhar para pessoas que me enxergam enquanto um ser humano, assim. Eu garantir que toda essa humanidade que sofreu com várias formas de violência, né, de genocídio, epistemicídio,
de certa forma, a gente está ganhando essa batalha, a gente está conseguindo disputar essa narrativa, a gente está conseguindo partir de outros lugares de enunciação, não somente daquele corpo vetor, que é associado a doenças, né? Por exemplo, aproveitando da fala anterior, né? Quando a gente vai olhar historicamente, a gente tem a biologização do social e a socialização do biológico. A gente olhava para pessoas negras como aspecto genético inferior, enfim, olhava para mulheres sempre associando elas a um lugar de histeria, olhava para pessoas com deficiência como pessoas que não eram capazes de ter uma vivência social, sempre associando elas a pautas assistencialistas. Então, se a gente consegue sair desse lugar de vetor para se tornar referência, para conseguir construir um legado, para conseguir ocupar espaços, enfim, ser legitimado e legitimar também, eu acho que esse seria o movimento, assim, de pensar esses lugares, esses demarcadores sociais que acompanham o meu corpo. Enfim, possibilitar outras perspectivas quando as pessoas olharem para esse corpo em cena, olharem para esse corpo sendo retratado na pintura, na fotografia, na ilustração, seja lá qual for o veículo ou a forma de expressão. Nossa, isso que eu pensei muito na sua fala, né, nesse reflexo que tem um pouco no espaço do museu, né? O museu está dentro de uma estação, né? Está na estação República do metrô, né? E a gente pensa nisso, né? E ele é um corpo estranho que está nesse lugar de passagem de milhares de pessoas e que incomoda e que sofre violência, né? O museu, constantemente, a gente tem voadora no vidro, as pessoas picham, as pessoas entram xingando, enfim, uma série de violências, né? Mas como também é importante isso que você fala, né? A gente está lá e mediar isso, mediar esses conflitos, né? A Laís, como a Clara, participaram de uma exposição no museu e o trabalho dela é tão potente, a gente faz, vou contar isso agora, a gente faz uns postaizinhos de cada artista para as pessoas levarem como lembrança, né? E os da Laís foram os primeiros que terminaram, viu, Laís? Isso foi muito legal, né? O teu trabalho, né? Os corpos que falam, foi bem bacana. Bom, eu queria puxar para essa conversa a Clara, né? E já que você apresentou como artista, né, lésbica, mulher lésbica, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua vivência e de como isso se transforma, ou como você usa isso na sua arte, né? Porque também o teu trabalho é incrível, né? Eu acho o teu trabalho lindo de morrer, né? Como você fala disso de uma maneira tão poética, né? Nos seus desenhos, na sua obra, né? Obrigada, Franco. Então, acho que tentar traçar um pouco... Estou criando uma linha de raciocínio agora, mas... não faz muito tempo que eu me permiti trazer o universo lésbico, trazer essa questão de sexualidade para dentro do meu trabalho. Sempre, eu não sei, eu nunca... Sempre deixei isso, isso é fechado, isso é minha vida privada, isso não tem nada a ver com o mundo, isso não interessa a ninguém. E realmente faz pouco tempo que não, acho que talvez isso tenha um lugar, acho que isso também pode ter isso também pode comunicar alguma coisa que não seja só uma expressão minha. E aí eu acho que veio um processo de cavucar mesmo, assim, de tentar trazer à tona esse universo dentro do trabalho que, já falei do museu e vou repetir, assim, o incentivo, o espaço do Museu da Diversidade Sexual foi fundamental para que isso acontecesse, né? Porque você fala, nossa, existe um lugar que está valorizando isso, existe um espaço para isso, existem muitas pessoas produzindo também, refletindo sobre isso, e pessoalmente foi um estímulo muito grande. E
Essa questão dentro do meu trabalho também ainda não é ainda não sei, talvez nem venha a ser, né? Mas não é uma constante, não é o foco, mas está ali e não dá mais para ser ignorado, assim, não dá mais para, sabe, ser tapado e falar, não, vaza. Às vezes aparece aqui um pouquinho, aparece ali um pouquinho em outra obra, e eu acho que isso é um movimento saudável, porque é isso, a gente está em toda parte, a gente está, sim. Ai, gente, fez sentido o que eu falei? Tentar Sim, a coisa que se espalha assim um pouco sem muito sem querer impor um olhar mesmo, né? Bom, às vezes me confundo, acho que eu converso melhor na pergunta e resposta. Não, mas é isso, eu acho, né? Às vezes você está tão dentro da gente que é algo que aparece sem muitas vezes a gente controlar isso, né? Isso é bacana, a gente se possibilitar isso. Isso pode ou não acontecer, né? E isso é muito legal de ouvir. Eu vou puxar o Bernardo, porque você falou uma coisa legal do museu, mas é importante a gente pensar nisso, né? Da falta dos espaços, né? Para os artistas LGBT, enfim, né? Expor sua arte. E também eu acho que tem uma questão aí que as pessoas precisam sobreviver também, né? E os espaços onde essa arte pode circular ou pode ser comercializada. E aí eu queria ouvir o Bernardo sobre os espaços, sobre essa questão da relação internacional, né? Se você acha que tem esses espaços para esses artistas, o mercado, né? Queria ouvir um pouco você aí, Bernardo. Uhum. Eu queria até começar falando que, depois de escutar um pouquinho, né, o que falaram antes de mim, que é um tweet da Linda Quebrada, logo depois do resultado da eleição de 2018, que foi muito impactante, que não são exatamente essas palavras, mas ela falava assim: você, LGBT, que não estava ainda na luta, bem-vinde. Tipo, essa luta que eu, uma travesti negra da periferia, já tô, nunca deixei de lutar, nunca tive sossego e respiro. Então, eu acho que é bem importante a gente lembrar disso, né? E exatamente fazendo um link com isso, a gente veio aí de uma última década onde sim, o espaço para a arte, né, produzida por LGBTs e LGBTs assim militantes, né, que fazem sua arte com essa temática, que inclusive que acabavam encorajando outros, né, a se assumirem para o público. Então essa galera que veio antes encorajou, depois vários outros que começaram, né, a vir. A gente veio de uma década que muitos espaços foram abertos. Eu acho que, então, assim, é importante a gente citar, sim, em muitas cidades o setor público. Então, aqui em São Paulo, especificamente, tem, né, o Museu da Diversidade Sexual, Centro Cultural São Paulo, Galeria Olido. Então, são lugares que têm aberto cada vez mais espaço. A gente tem que falar do SESC também, E a gente tem que lembrar do centro, a prefeitura acabou de inaugurar o Centro Cultural da Diversidade, no né? Itaim, né? Inclusive isso, o André Fischer está lá, muito legal isso, né? E isso assim, muito forte em São Paulo, mas tem acontecido em outras cidades. A virada cultural de Salto, por exemplo, viradas culturais no interior tem tido esse espaço. Então, assim, o setor público ele tem sido instituições ligadas ao setor público muito importante, e essa é a grande preocupação, inclusive, pelo que vem, porque eles têm sido um espaço muito relevante. E, além disso, a gente vê aí no privado. Assim, eu acho que a gente teve, no campo da música, uma onda
valorização da produção nacional, né, dos ritmos regionais e de uma ressignificação, muitas vezes, de artistas LGBTs. Então, assim, hoje, muitos festivais que apresentam novos talentos, eles têm tido um papel muito importante. Então, a gente pode falar Koala Festival, Coquetel Molotov em Recife, Queremos no Rio de Janeiro, Meca. Esses movimentos eles têm sido bem importantes para trazer e com representatividade, assim. Então, e aí vem a questão, são iniciativas muito dependentes de patrocínio, né? E aí é outro risco. Quem patrocina? Será que... Como que vai continuar? Na pandemia, agora, a gente viu, isso tem sido uma questão muito, muito séria. E eu acho que, finalmente, aí vem a iniciativa que eu gosto muito, que são dos coletivos culturais, que aí é a organização mesmo, né, de quem está ali na ponta e que são os talvez mais representativos, que vocês veem coletivos de mulheres lésbicas, coletivos como a Baticu, de LGBTQIA, pessoas negras, você vê a Marcha Trans, diversos movimentos que assim estão se organizando, fazendo trabalhos incríveis e que eles colocam a festa como o ponto principal, mas que vai muito além da festa, vai muito além do DJ. Você tem performers, você tem VJs, você tem a moda presente. Muitas vezes estilistas que estão começando entram nesses espaços. Então, esse movimento dos coletivos, que é muito forte em São Paulo, mas tem muitos em outras cidades do Brasil, eu acho que ele tem sido a grande revolução aí nos últimos... Muitos deles estão agora completando 5 a 7 anos e são os que estão sendo mais afetados pela falta de recursos da pandemia, porque eles geralmente dependem muito do espaço físico, dependem muito da festa, dependem muito da venda do bar para conseguir pagar todas aquelas artistas, todas outras pessoas, né, que estão em toda a cadeia, e isso eu vejo com muita preocupação, que tanto a questão conservadora quanto a falta de recursos que temos visto por causa da pandemia, que traga um retrocesso nessa conquista de espaços que veio recentemente. Eu fico assim, que realmente não pode ser um espaço que é conquistado só em junho, né? Acho que todos nós conhecemos muito bem essa história aí. Então, que vá muito além disso, né? Eu vi, inclusive, que em junho teve um monte de financiamento, um monte de coisa. Quando chegou em agosto, que era o mês da visibilidade lésbica, já foi uma história diferente, sabe? Já não teve tanto recurso, apoio quanto teve em junho. Então, a gente tem que repensar muito e discutir o que vai acontecer com esses espaços agora. Sem dúvida. E eu acho que eu vou puxar a Thaís para a nossa conversa, né, dentro disso que você falou, porque eu lembrei muito, eu fiz uma roda de conversa com a Renata Carvalho, né, atriz que inclusive o Celso citou, né, a atriz que fez o Evangelho, e quando a gente estava no final, né, abriu para as perguntas, e aí um professor, né, falou assim, eu sou gay, mas eu não vejo necessidade de sair do armário por conta de uma série de questões, tal. E eu achei lindo que a Renata respondeu. Porque a Renata respondeu, então, enquanto você tem essa possibilidade, eu não tenho, né? Enquanto você ficar dentro do armário, e você representa uma pessoa que não se assume, mas eu estou levando, né? Estou sofrendo a violência na rua por eu não ter essa possibilidade que você tem de me esconder, né? E isso é muito presente, eu trabalhei uma época na coordenadoria da diversidade, e isso é muito presente na vida das trans, né, das pessoas trans, né, essa questão, né, eu sou privilegiado, né, homem, branco, cis, né, e isso me deixa num lugar de privilégio, mas isso não pode, né,
eu não tenho a permissão de não me assumir ou de não me mostrar enquanto homem gay, né? É um pouco dessa perspectiva que eu queria te puxar, porque a Thaís tem um trabalho incrível lá na PAST, né? Eu não sei se eu falei certo, e como isso reflete, né? Essa tua impossibilidade você, as trans são visíveis, né? Elas vivem esse preconceito diariamente, né? E como isso Então, no seu trabalho, né? A gente então, queria te ouvir. de cara, né? Porque eu acho que não existe, é impossível existir trans dentro do armário, né? A gente já coloca um batom, a gente coloca um peito no salto. Então, a trans no armário, eu acho que vai ser completamente impossível isso. E sim, lá no PAST, que é a associação onde eu faço voluntariado, né? PAST é proteção, ação social e santé e trabalho para os transgêneros. Então, lá a gente vê muito isso, essa agressão, mas a gente vê também essa questão como a menina falou, né? Enquanto ele tinha a possibilidade de escolher ou não, ela não. Porque realmente, como eu acabei de falar, não tem trans dentro do armário. A gente está ali, a gente dá as caras para o mundo, mas a gente não faz porque quer. Isso é o que vem acontecendo com a gente de pequena, vai acontecendo. Outro dia me fizeram uma entrevista e perguntaram assim, quando você se sentiu trans? Quando você virou? Eu falei, não sei se eu virei, não sei se aconteceu isso. Isso foi acontecendo aos poucos. Eu me senti à vontade de tomar aquele primeiro hormônio, do hormônio foi passando. E as coisas foram acontecendo, foram incluindo. É um crescimento pessoal também, como você passa de criança, adolescente a adulto. Então, foi uma transformação normal. E no PAST tem tudo isso, a gente abraça todas essas meninas com todas essas causas, com todas essas problemáticas, né? E lá dentro também a gente desenvolve toda essa questão da cultura, a gente vai para o passeio, vai para tudo, e digamos assim, aqui em Paris, eu vejo isso mais, por exemplo, no Marais, existe o bairro do Marais, né, que é o bairro gay, digamos assim, e o ano passado, foi o ano retrasado, teve algum movimento, alguma pichação de muro, em poucos lugares, né? Uma residência, talvez tenha sido um muro, falando sobre gay ou sobre o HIV. Eles se reuniram todos com a prefeitura, que é lá muito próxima à prefeitura do centro de Paris, então eles fizeram mais revolucionário ainda, né? Revolucionário, assim, porque é uma coisa muito que chama atenção. São as faixas de pedestre para atravessar as ruas. Então, todas as faixas dentro do Marais tem a faixa branquinha, as listas normais, e paralelas a ela tem o arco-íris, a bandeira dos arco-íris. Então, quando tu chega na esquina que tem aquelas 4 faixas, é muito bonito de ver as plaquinhas das estradas. Então, quando eles falam aqui, a violência existe aqui. O ano passado, 2019, no começo do ano passado, acho que teve caso de 4 agressões. Então, essas 4 agressões, eles já saíram assim, foram manifestar, os ministros já falando, todo mundo já vai, desce em praça pública. E eu vivo isso aqui, eu tenho essa oportunidade de viver isso aqui e ver o quanto que, com tanto pouco, eles já vão para cima, os políticos mesmo, os deputados, vereadores, vão logo atrás de tratar isso, de dar um stop nisso, porque eles já viram aquelas 4, 5 agressões como uma coisa absurda. E eu fico pensando se o Brasil não vê o que está acontecendo no Brasil. A gente até hoje, acho que desde quando eu era adolescente, nós já éramos o número 1 no quadro de o país com o maior número de assassinatos, né, com gays, com todos, com LGBTQIA+, e a gente continua ali. É muito sério isso, né? É muito sério. E na associação mesmo a gente vê isso, né? Tem meninas que chegam com problema, tem umas meninas que fazem trabalho sexual no Bosque de Bolonha, né? O famoso Bois de Bolonha. Então acontece muito, né? E a gente tem que ir lá, a gente lidar com essas causas também. A gente oferece lá, tem a assistência de advogado, uma permanência de advogado, tem assistentes sociais, tem psicólogos, tem tudo lá para tentar dar o máximo de conforto com o mínimo que a gente pode fazer pelo nosso grupo, nossa população. Você acha que, então, claro, existe uma diferença, a gente sabe disso,
Mas nessa questão da inclusão no trabalho, porque eu acho que aqui está muito no começo, né? Essa coisa que a gente está falando da falta de trabalho, de colocação das pessoas trans em lugares que não sejam essa questão da rua, né? E isso está começando bastante. Eu não sei como é isso aí na Então, França, em Paris. eu tive uma experiência muito bacana quando eu cheguei aqui na França em 2015, que a gente teve que pegar um trem na Gare do Nord, e chegando lá tem o Pou, uma lanchonete, uma rede de lanchonete. Eu fui lá com a minha companheira. Sou casada com uma transexual também, italiana. Então, a gente aliás, aqui em Paris, na França, acho que nós somos o primeiro casal transexual. Isso tá me dando problema por causa do documento. Eles não sabem como lidar com a situação. E o que aconteceu? A gente chegou nessa lanchonete e fomos atendidos por uma menina branquinha, lourinha. Eu fiquei olhando assim, fizemos o pedido tudinho. Eu falei, ela é. E depois ela se apresentou, eu sou a Luísa, sou transexual, ela era equatoriana. Eu fiquei assim, opa, aqui já é um mundo diferente. Legal. E foi passando o tempo, meus anos aqui, e eu vi menina trabalhando ali, menina trabalhando na limpeza, sabe, limpeza de apartamentos, numa ré, em grandes edifícios, dentro dos centros comerciais. Sábado mesmo eu fui a uma loja na Sephora, que eu precisava comprar um presente, fui atendido por uma menina e eu falei, ela é também. Então, isso eu acho legal, porque isso eu vou no Brasil, quando eu vou na minha cidade, uma cidade pequena do norte do país, então as possibilidades, principalmente para trabalhar no local, porque ela não está trabalhando atrás de um balcão, dentro de uma cortina, não, elas estão trabalhando na frente. Na Sephora, eu fui atendida por uma menina alta, grande, não tem isso de não chamar atenção, não, estava maquiadinha, como pede os 10 mandamentos de uma funcionária da Sephora, e isso é muito legal. Eu mesma, hoje, a gente começou aqui com trabalho sexual, eu com minha companheira, como toda trans, porque esse é o o paradigma, praticamente. Mas hoje a gente abriu aqui a nossa própria empresinha de limpeza de apartamentos de turismo, né? Então a gente tem esse empreendimento porque a idade vai chegando, então a gente já procura. E o país não colocou obstáculos, não, é trans. Não, a gente tá dentro do comércio, a gente trabalha com administradores de apartamentos de luxo, de respeito, digamos, aqui dentro de Paris, e isso está abrindo portas para a gente. Então, a gente está tendo. Isso é um diferencial. Isso no Brasil jamais, eu acho. Jamais eu não posso dizer, mas eu acho que seria bem mais difícil as possibilidades de eu conseguir abrir uma empresa de apartamento, poder lidar com turistas diretamente, que abre a porta para o turista, fecha a porta para o turista não fala nada para o administrador. Ele vê o trabalho que a gente fez, ele vê a capacidade. A gente aqui é avaliada, a gente é vista conforme a capacidade, conforme você se apresenta. Igual minha mãe sempre me disse, entre nas casas, elas procuram sair e deixar a porta aberta para voltar sempre. Então, a gente faz isso sempre. E a França faz isso. Aqui na França eu vi muito isso, é muito bacana. Eu morei na Itália, mas não lembro de ter visto meninas trabalhando somente no trabalho sexual. Na Inglaterra eu fiquei não tanto tempo, mas não tive essa oportunidade, não vi. Mas aqui na França eu fico contente cada vez que eu vejo. Faço a pêssega também, eu não cato para elas que eu catei, deixo elas também, deixo bem à vontade, vou fazer também, porque eu também quero passar por mulher. Então a gente tem isso, mas é muito bacana. Tem sim, essas oportunidades aqui tem. Na associação lá mesmo, são todas as funcionárias, tem a fundadora, é uma transexual, né, Camille Cabral, que hoje ela é presidente de honra, e passou a direção da associação para a Inês Messaoudi, que é a nossa diretora, uma menina jovem, marroquina, de origem marroquina, francesa, e as outras meninas que trabalham na entrada, no ingresso, lá na... Ai, como é que fala em português quando chega? Tem o... Que é a recepção? A recepção, o ACOI. A recepção também são meninas do Peru, da Argentina, tem uma da Nova Zelândia, então são todas meninas transexuais que estão trabalhando, elas começam dali vão para outras, entendeu? Que outras dali já foram para outras associações, ou outros já foram para outros locais de trabalho, mas, enfim, realmente isso deixa nos deixa lisonjeada aqui, porque a gente vê a oportunidade.
Tem agressão? Tem. Tem essa violência? Tem. A gente não está livre disso. É só uma violência diferente. Né? Igual eu falo, os franceses é bom, que eles têm até preconceito, mas eles te olham assim, mas não fala nada, não te mexe na tua vida. Ele deixa o preconceitinho dele, enquanto ele não ofende a gente, não toca na gente, tá tão bacana isso. Mas tem a inserção dentro do mercado do trabalho, sim. É dura também, mas tem. O importante é isso. Eu acho que isso é fundamental, né? A gente se vê mesmo, né? Se vê, né? Eu acho que isso é uma das questões fundamentais. E ver nesses lugares, eu acho que isso que realmente vai, de alguma forma, diminuir o preconceito, né? Quando você conviver com as pessoas, né? Exatamente. É isso. Eu acho que lá no museu a gente vê muito isso, porque essa questão da convivência ela é fundamental, né? E uma das coisas que a gente pensou muito no museu, né? O museu nasce da sociedade civil, né? É uma demanda da sociedade. E uma das coisas que apareciam muito lá atrás é que o espaço deveria ser realmente inclusivo, que a gente deveria tentar fazer ele gratuito e aberto, sem ter nenhuma barreira. E ele é assim, a gente está dentro do metrô e ele não tem nada, né? Então, porque todo museu tem uma catraca, né? Uma questão de segurança normal. Lá não, é aberto. E isso é tão impressionante, Thaís, porque quantas vezes isso é uma constante de pessoas que não são LGBT, mas que entram, né? E param e falam assim, aqui é um museu? Eu nunca entrei no museu, né? E aí a gente percebe como aqui no Brasil a gente constrói isso, né? Lugares para poucas pessoas, lugares que só são permitidos para alguns, né? E quantas pessoas não acessam esses espaços porque não se sentem, né? Ou acham que não são espaços permitidos, né? Enfim, linda sua fala. Obrigado. Eu queria trazer agora, a gente está tá indo para essa questão do que a gente está vivendo hoje, né? A pandemia, né? E como a gente está se relacionando um pouco, né? Enquanto LGBT, eu fiz aquela pergunta para o Celso lá no começo, né? Dessa associação entre o que era a AIDS, né? Que foi uma pandemia, mas muito focada nessa questão dessa questão dos homossexuais na época, né? E como a gente está vendo esse processo hoje, como você acha que ele vai, ou como ele está influenciando tanto a questão da diversidade da população LGBT e da cultura, Celso? Eu estava pensando aqui exatamente nisso, eu ouvi o Bernardo falando da importância do poder público nessas mudanças, e ajudas, eu queria falar um pouquinho sobre isso antes. Acho que a gente precisa tomar muito cuidado, porque realmente o poder público que a gente acaba tendo, principalmente em São Paulo, ainda é resquício de um poder público que era mais estruturado e mais politicamente correto, que tinha vergonha dos seus preconceitos e dos seus ódios. E hoje, com essa promoção feita pelo governo federal, liberando a vulgaridade, os maus tratos, a gente está correndo muito risco. Então, acho que cabe a todos nós lutar bravamente para não deixar que isso aconteça. É uma questão que é nossa, não é uma questão que é do outro, que o outro tem que realizar. Eu vejo muito pela minha experiência no movimento Artigo 5º, que eu faço parte, que é um movimento contra a censura, e tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. O fato de a gente se reunir e se unir mudou completamente a relação das pessoas com a sua própria arte, com o seu próprio trabalho. A gente se sente mais forte. Acho que essa pode parecer uma coisa idiota, mas assim, juntos somos mais fortes. E isso é real. A gente tem que estar conectado. Se a gente não estiver conectado, a gente não é absolutamente nada. Esse era o grande problema lá atrás da questão da AIDS, para pegar um pouco a fala do Franco, e a questão do meu processo de atentado à moral e união de seres anormais. É porque era um trabalho solitário, não tinha ninguém que vinha junto com você. Eu, quando eu fiz a Coluna do Meio, tive esse processo histórico, eu tinha 4, 5 pessoas do meu lado.
4, 5 pessoas do meu lado. Do resto, estava esperando o circo pegar fogo, porque era mais uma notícia, mais uma encrenca. Então, acho que esse momento que a gente está vivendo é muito parecido com o momento da AIDS, e quando apareceu o HIV, porque traz esse peso, por exemplo, a homossexualidade naquele momento era mal vista. Era mal vista geral, não tinha essa liberdade, por exemplo, que se tem hoje. Hoje na televisão tem 2 caras se beijando, tem 2 meninas se beijando. Por mais que tenha preconceito, a gente conseguiu uma abertura. E a gente tem que lutar para que isso não feche. Essa é a minha questão. E a gente tem, nesse momento de pandemia, a gente tem, além do vírus, a gente tem aquele verme que governa o país, que vai tentar, de qualquer maneira, nos destruir os artistas e as pessoas livres, porque isso é muito, porque isso é um perigo para eles. Eles sabem o poder que a gente tem se a gente estiver unido. Então, a arte, a questão de gênero, que são questões fundamentais para esse governo. Foi assim que ele foi eleito, foi dizendo: vou combater a questão de gênero, vou destruir a mamata dos artistas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para a gente não cair nessa história e lutar separadamente. Acho que a gente tem que lutar junto, estar muito unido para não e assumir o nosso papel nessa história. Eu estava ouvindo o Franco falar e um pouco as pessoas falarem sobre a questão de sair do armário, não sair do armário. Passou para a minha cabeça, eu nunca tinha pensado nisso, mas passou nesse exato momento, que quem não sai do armário, de uma certa maneira, é como votar em branco na eleição, é como deixar que o outro escolha por você. É assim, não sair do armário é ruim. É ruim para todos, não é só para você, é ruim para todo mundo, é ruim para a cadeia inteira. Então, eu vejo muito como se fosse isso, como se o cara vota em branco. Fala, tudo bem que o cara pensa que eu sou gay ou que eu não sou gay. Não, todo mundo tem que saber, eu sou gay e tenho muito orgulho da minha sexualidade. Eu sou lésbica, eu tenho orgulho da minha sexualidade. Eu acho que a gente tem que... Eu não sou um ativista, acho que o Franco me conhece melhor, talvez a Clarinha, de ficar dizendo, não, vamos pegar bandeiras aí, não é isso, mas é um momento que, se a gente não fizer, a gente vai desaparecer. Eu ouvindo você, eu lembro muito quando a gente começou, né, um pouquinho, olha só, né, falando que não deve, mas assim, quando a gente começou a história da parada, né, no final dos anos 90, era um pouco isso, né? Antes ninguém, né, falava, mas onde estão os LGBTs, né? Era esse processo, né? Você, mas quem são? Onde estão, né? Por que eu vou fazer uma política pública, né? E a parada, eu sempre chamo o movimento de parada de Big Bang, né? Porque foi a partir dessa imensa visibilidade, né, que as pessoas não fizeram mais essa pergunta, né? Começaram a ver milhares de trans, milhões de lésbicas, sei lá, milhares de gays nas ruas, né? Então não dava mais para falar onde estão. Então eu acho que é fundamental, né, o que a Renata fala e o que você fala dessa questão. A gente precisa ser visível, estar visível para as pessoas, e unidos, e unidas, né? E unides, todos, né? Para que isso aconteça. E aí, dentro dessa questão da visibilidade, queria puxar, então, vamos lá, Laís, né? E ouvir de você um pouco sobre isso, né? Essa questão da visibilidade, que eu acho que você passa um pouco esse processo, né? Um pouco da Thaís em relação à sua, né, questão étnico-racial, porque não dá para você se invisibilizar, né? Então, e não sei, né, nessa questão que você fala de pessoa com deficiência, como é isso, né? Essa impossibilidade de entrar dentro do armário, né? Eu acho que nós temos alguns lugares de enunciação que eles provocam a inquietação coletiva a partir do momento em que ele ocupa um lugar público ou ele ocupa um lugar de prestígio, porque ele não deveria estar ali. Então, se na arte, se no cinema, enfim, se na literatura, nós nunca tivemos referências narrativas ou personagens, ou enfim,
objetos e, enfim, toda a construção da vivência e das expressões e da cultura, da alimentação, tratando esses indivíduos como seres, todas as vezes em uma vivência como a minha, que tem vários demarcadores sociais muito evidentes e que toda vez que eu me expor, isso vai inquietar as pessoas, porque elas nunca me viram, elas acham que, enfim, vão reportar o seu repertório tradicional, né, essa questão, inclusive, falando sobre esse ponto que a gente vive agora, né, todo momento que a gente tem uma crise econômica, uma crise política, o primeiro dos direitos que vão ser revogados são das minorias. Então, as pessoas que estão mais ameaçadas no meio de qualquer contexto de instabilidade do Estado-nação vai ser as minorias por conta desse nosso repertório, né, que nunca, mais do que nunca hoje se evidencia, né, judaico-cristão na binaridade, ou é bom ou é ruim, ou é sagrado ou é profano. Então, eu acho que todas essas formas de violência, como eu disse antes, de genocídio, de epistemicídio, se dá por conta dessa relação de altericídio, né? A gente se relaciona com o coletivo a partir da identificação do outro. E o outro sempre a gente tem como referência esse repertório racializado, esse lugar de fala que parte de um padrão normativo. Então, no meio desse cenário que a gente vive, enfim, de segmentação, de polaridades muito aguçadas, enfim, pessoas que estão se posicionando de uma maneira muito agressiva por estarem sendo legitimadas por pessoas em cargos públicos, né, que tem todo um poder, todo um privilégio para legitimar aquele discurso, mais do que nunca, as pessoas que hoje conseguem falar de maneira muito embrionária sobre a violência que vive, sofra com boicote, sofra, enfim, com várias formas de manifestar essa violência, porque a violência não necessariamente tem que ser o corpo tombado, que existe, mas a violência ela está em muitas outras formas sutis, está no discurso, está na narrativa, está em quem narra, para quem pode ser observador e para quem sempre esteve nesse lugar de não poder falar a respeito do que vive. Então, sempre, quando eu vou perspectivar a respeito de validação da minha orientação, eu tenho que tensionar essa questão, né? Tipo, eu tenho a possibilidade de me relacionar afetivamente com alguém, porque a gente não acha que pessoas, por exemplo, pessoas que têm deficiência são pessoas amáveis, né? São pessoas que possam se relacionar, ter uma vida afetiva, porque a gente acha que essa pessoa voltando ao repertório, essa lista de que ela depende de alguém, então essa pessoa não pode vivenciar a vida afetiva de maneira plena. Então, é a questão de estar constantemente tendo que legitimar esses lugares de enunciação, constantemente tendo que desconstruir o repertório que já vem de maneira muito estruturada e de forma muito agressiva, e ter que sustentar tudo aquilo só para que eu possa existir plenamente, só para que eu possa fazer a minha arte. E a minha arte nunca vai estar dissociada a todos esses demarcadores, porque é a maneira como eu enxergo o mundo, né? Não tem outra forma de enxergar o mundo senão a partir desse corpo que hoje eu abraço e busco abraçar, não num exercício egoísta da coisa, né? Se hoje em dia eu busco falar, se hoje em dia eu busco denunciar, se hoje em dia eu busco expressar a maneira como eu vislumbro o mundo, é para que outras pessoas que partem muitas vezes de lugares menos privilegiados do que o meu possam falar, para que essas pessoas possam ocupar os lugares que eu ocupo hoje com uma maior facilidade, não tenham que passar por todas essas formas de violência, né? Essa reativa que a gente tem de buscar criar, de buscar produzir, é um exercício coletivo, é a garantia do coletivo. Então, a gente tem que estar nesse exercício da teia, né, de ter pessoas ao nosso redor e contemplá-las nas nossas falas também. Está sempre tendo enfim, conflitando com essa questão do que a gente legitima com as nossas falas, ainda que não seja a nossa intenção, porque tem uma coisa estruturada, tem um sistema estruturado que dá manutenção a tudo isso. Então, acho que o exercício do ativista não é um exercício meramente político, né, da militância. A militância é cotidiana, a militância, para mim, é a garantia da minha existência no dia de amanhã. A garantia que a minha arte vai perpetuar aí e que meu nome vai estar associado a ela, que eu vou ter nome na história, que outras pessoas também vão ser nomeadas, elas não vão ter um corpo, né? Enfim, eu acho que é tudo isso.
Nossa, isso é fundamental. Eu acho que a potência da arte também é algo, né? E aí eu queria puxar a, a Clara para cá, porque era muito engraçado às vezes que eu ficava no museu, né? E quando chegavam as meninas, né, elas iam circulando pelo espaço, vendo, mas eu sei, e eu já sabia, né? Quando chegava nos teus desenhos, né? Que eram aquelas mãos, enfim, você pode até explicar melhor que eu, elas paravam e aquilo era muito forte mesmo, né? Era como se fosse um encontro, né? E tinha um sorriso, algo que era muito legal. E eu ficava muito, eu prestava muita atenção nisso. Era batata, assim. As pessoas circulavam, principalmente as meninas, os casais, quando elas chegavam nos seus desenhos, né? Era tipo era muito forte, assim, né? E aí eu queria ouvir você um pouco falar disso, né? O que você acha, né? Qual é essa potência que é a arte para falar dessas coisas, né? E como porque eu acho que tem uma questão que é muito visual, né? E muito não é a fala, né? Claro que a educação, enfim, a informação é importante, mas eu acho que o papel da arte é um pouco isso, né? Ela fura tudo isso, né? Toda essa construção e vai direto no, sei lá, no coração, enfim, não sei. Que legal ouvir isso, Franco. Eu acho que talvez eu pudesse só mostrar esses desenhos para também, já claro, que você comentou, e aí, sim. então, calma, deixa eu ver se eu aprendi direito, compartilhar a tela aqui. E esses aqui, vocês estão vendo? Não. Sim, peraí, tá entrando, entrou, ótimo. Sim. Tá, então, é um conjunto de 3 desenhos muito parecidos. Sempre essas 2 mãos, esses 2 braços de mulheres, né? Eu fiz a partir de mim mesma, assim, me filmando, usando o meu corpo como referência. Mas são desenhos que, na verdade, retratam cenas de sexo lésbico. Só que você não tem os corpos, né? Você só tem as mãos. E aí isso está sugerido de maneira mais direta pelos dedos, né? E pela posição toda. Deixa eu parar aqui e voltar. Voltei? Não, voltou o desenho lá. Ai, meu Deus. Está seu desenho. Mas não tem problema, pode deixar. Embaixo você acha seu desenho. A gente aí, pronto, voltou. É. Calma que agora tem uma tela na minha frente. Você está aí. É curioso isso, porque muita gente não conseguia entender assim o que eram esses desenhos. Assim, eu tive relato de gente falando, não, mas está de ponta cabeça, não era para ser o contrário, uma dança. Outras, até pessoas próximas, muitas vezes homens, só quando eu fui explicar, tipo, nossa, é isso? É uma cena de sexo? Então, quando eu desenhei, jamais me passou pela cabeça que isso não fosse ser uma leitura óbvia, assim, para mim era muito, muito direto. Então, E aí, como eu ouvi muita gente falando, nossa, é isso, falei, bom, talvez eu não tenha sido tão clara, mas por isso que é super incrível ouvir esse seu relato de que grupos de mulheres paravam e realmente identificavam isso de cara, assim. Bom, qual que era a condução aqui dessa conversa? Não, é porque eu entendia isso como fosse um pertencimento naquele momento, né? Eu estou me vendo, e é isso que a gente está falando. E como você entende que a arte pode ser uma ferramenta, né, para isso, né, para desconstruir um pouco essa violência e esse preconceito de alguma forma, porque eu acho que ela atinge né, outro universo, digamos assim, né? Outra dimensão. Sim, e eu acho que também... Nossa, helicóptero, vocês estão ouvindo? Eu acho que também tem
por mais assim, a gente está falando aqui, todo mundo está envolvido, né, nesse guarda-chuva LGBTQIA+, mas, na verdade, falta, né? Falta muito ainda, né? Faltam trabalhos que mostrem isso, falta espaço para esse público. Eu acho que ai, gente, eu me perco tão fácil nas minhas... Artista é assim. Eu também. Quando eu crescer, eu não vou ser mais tão perdido. Quando eu crescer, né? Quem sabe? Mas eu acho que... Ai, gente, eu não sei, eu só fico feliz de que isso realmente comunique, de que isso possa despertar em algum público a possibilidade de também se ver retratado, a possibilidade de também ter um lugar e se identificar com aquilo e falar, nossa, eu também estou ali, eu também faço parte do mundo, existe um lugar. Lógico que eu estou falando, o meu trabalhinho, um desenhozinho que está ali, assim, algumas pessoas que viram, mas eu acho que é esse trabalho de formiguinha mesmo, que você vai criando respiros, né? Essas Sim. pessoas respiraram isso e falaram, nossa, estou aqui também, existe. E é uma teia mesmo. Não, tenho a certeza que teu trabalho fez isso. Estou te falando de verdade. É muito engraçado, porque aí você fala. Os meninos, ninguém ficava olhando tipo com cara de interrogação. Mas as meninas tipo parava, ficava aquela interrogação, mas ela acabava logo, assim. E aí vinha essa coisa muito legal. Bom, vou puxar. Eu tô achando que eu sou lésbica, então, porque eu entendi imediatamente. É. Eu entendi imediatamente o trabalho. Eu sou lésbica. Essa é uma das poucas pessoas que entendeu imediatamente, olha. Você vê que mas eu também entendi na hora. Eu entendo de mãos. Tá. Eu vou... Tá. Olha, eu queria só rapidamente chamar agora... a gente vai chamar agora rapidamente, depois a gente volta, mas uma apresentação do projeto, né, que a gente está fazendo em parceria com a Casa Arara e o museu, né? E aí eu queria chamar os meninos aqui para eles apresentarem o... Bom, voltamos, a gente teve uma queda técnica, esse virtual, que é tudo novo para a gente, esse online, mas já estamos aqui de volta. Bom, eu vim para contar do projeto que a gente tem em parceria com o Museu da Diversidade Sexual, que esse projeto nasceu, que é o projeto Brasil Diversité, que é um projeto que a gente vai implementar aqui em Paris, se Deus quiser, o ano que vem, que a gente vai poder fazer os eventos presenciais, durante a semana do orgulho LGBTQI+. E esse projeto, ele nasceu da última vez que eu fui para o Brasil, e aí eu fui numa exposição, eu não lembro o nome, mas a exposição onde a Clara expôs.
Diversa. Isso. E eu fiquei encantado com a qualidade do trabalho expostos ali dos artistas, da força que aquilo tocava, né? Me tocou, que fazia muito tempo que eu não via uma exposição de arte tão impressionante, assim, tão emocionante. E eu fiquei com isso na cabeça, eu até conversei com a Clara, fiquei meio assim, e pensei, não vou dar conta de fazer mais um projeto, né? Mas eu não consegui, não, e aí fui atrás de vocês, a gente conversou, e aí agora a gente vai apresentar o Felipe Nuno, que é o diretor de arte do Casarara, e também criou o logo do projeto, do Brasil Diversité, e aí a gente vai apresentar, ele vai contar um pouco também do que ele pensou, das cores que ele usou, dessa identidade visual. Oi, pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Felipe Nuno, eu tô aí cuidando toda a parte visual da Casarara. Estou super feliz de estar fazendo esse projeto. Eu acho que ele vai render bons frutos e boas trocas aí. O Diversité é um projeto que aqui no meu estúdio eu quero também agradecer a Clara Turazzi e o Lucas Moratelli, que trabalham comigo. E aí, queria pedir para a produção soltar a imagem que a gente tem hoje. Essa é uma imagem que ela ainda está em construção, tá? Então, a gente tem um key visual, vamos dizer assim, né, do que vai ser aí a identidade visual do projeto. Existem já algumas coisas que a gente conseguiu trazer para essa imagem, que a cor de fundo, ela vem falar da luta, o rosa do amor incondicional e o amarelo do brilho, né, de todas as pessoas. Então, assim, é um projeto que ainda está em construção, em pesquisa. O que a gente tem para mostrar dele é isso, mas é para trazer um gostinho aí para todo mundo que está assistindo e para o pessoal que está aqui com a gente também poder ficar aí com essa lembrança. E também é importante dizer, né, que a gente tem, junto com o meu sócio, que é o Marcelo Jabur, que não está, que está atrás das câmeras, mas a gente também tem o Bernardo também, que ajuda a gente no Casarara e que está com a gente também nesse projeto. Muito bacana a gente ver os frutos. E é muito importante a gente falar disso, né? Que a gente falou de união, a gente falou de visibilidade, a gente falou da potência da arte. Eu acho que esse projeto junta tudo isso, né? Junta a Associação Diversa, o museu, a Casarara, para a gente levar e visibilizar os artistas LGBT do Brasil, né? Eu acho que, só para, desculpa te cortar, mas eu acho que por tudo que a gente vive no Brasil por si só, né, de ser um país de diferenças, um país de discrepância social, acaba fazendo, da comunidade LGBT, QI+, ter né, é o país que mais mata pessoas dessa comunidade no mundo. O artista, eu acredito que o artista, ele fica mais, acho que foi isso que me tocou tanto nessa exposição, porque eu acho que é tanta coisa que é reprimida, né, tanta coisa que é bloqueada, que acredito que seja a arte é uma maneira de se expressar e de colocar todo esse sentimento que é tão intenso para fora. E eu acho que é isso que eu vejo do Brasil, assim, essa diferença, né, que as dificuldades faz o artista ter mais emoção, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que isso é importante, né? É a dificuldade, como isso vai refletir na obra, e é impressionante mesmo. A gente agradece aqui em nome do museu. Vamos, só que a gente precisa se despedir, a gente tem pouquinho. Fala isso, assim. Não, era só uma coisa que realmente me emociona. Eu estou bem no início do movimento no Brasil e nos Estados Unidos, quer dizer, o movimento do Brasil veio logo após
ao movimento do Stonewall, e é muito bom, apesar de todas as dificuldades que a gente tem tido, é muito bom ver como os artistas LGBTQI+, estão tendo mais espaço nos seus trabalhos. Então, eu nunca vi tanta performance de artistas LGBTQI+. Eu nunca vi tantos atores com qualidade, que são trans ou que se declaram gays ou lésbicas. Assim, é muito forte. Eu acho que a gente conseguiu uma coesão aí, um pacotão importante de artistas visuais, de teatro, e a gente precisa ajudar a divulgar isso e fortalecê-los para que eles possibilitem que a próxima geração venha mais forte aí. Sim, na música, né? A gente tem questões fundamentais, né? Lineker, as Bahias, enfim, vou esquecer, mas tem gente incrível, né? Olha, vamos lá. Com Marina, a gente... com não, sim, bom, enfim, né? E a ideia, agora só para terminar também, que eu não tinha falado, mas a ideia é que a gente traga essa exposição e transforme isso num festival, com música, legal, com outras artes, não só artes plásticas, né, fotografia, mas que traga também esses movimentos artísticos da comunidade. Super, super. Bom, eu vou chamar a Thaís, porque a gente precisa se despedir. Como ela foi, né, a última a falar, eu vou começar pela Thaís. Thaís, agora você não escapa, você vai ser a primeira a se despedir, rapidinho. A gente tem 1 minutinho para cada um. Então, eu falo bem menos que isso. Foi muito bom participar. Foi muito bom participar, estar aqui discutindo esses temas com vocês, temática muito boa. A gente tem tanta coisa a mais para falar, né? E fica bacana, mas foi muito bom. Obrigada por dar a oportunidade para nós, transexuais também, né? Aliás, isso aqui é tudo nosso, a gente tem que conquistar esse mundo. Verdade. Beijo para vocês aí. Para vocês já é boa noite ou é boa tarde ainda? Boa noite. Final de tarde. Ok. Bom, queria agradecer também né, a oportunidade, o espaço, agradecer todo o grupo. Nossa, dava vontade de ficar 5 horas falando com vocês aqui. E eu acho que, pegando uma ponte do que o Celso falou, né, que a gente teve muito financiamento público, financiamento de empresas, a gente tem que pensar agora que todos os LGBTs que conseguiram protagonismo, que conseguiram ocupar espaços, de entrarem bem na militância e ajudarem a financiar a arte LGBT também. Não é só pagar R$300 na diva pop que vem de fora para cá e depois não querer pagar ingresso para uma cantora cheia de talento trans negra. Então a gente tem que realmente se engajar bastante nisso e trazer responsabilidade nesses momentos que virão aí. Tá certinho, é isso aí. Laís? Bom, gente, muito obrigada por esse espaço. Eu acredito que a gente deve se manter sempre questionando e sensível para outras formas de ser e existir no mundo. E, enfim, dar visibilidade para essas pessoas, ouvir quem já tem voz. E é isso. Clara? Também só agradecer, Casarara, todos vocês pela conversa, é sempre muito rico ouvir, eu fico, acho que eu acabo ouvindo mais do que falando, mas Celso, concordo, mas só tenho a agradecer mesmo ao encontro. Obrigado, Clarinha, parabéns pelo seu trabalho. Celcinho? Bom, só lembrar isso, eu vou ficar repetindo 20 mil vezes, temos que dar cada vez mais espaço para os artistas LGBT, independentemente de se a sua arte é específica e declaradamente LGBT ou não, porque isso não é uma obrigatoriedade, mas que os artistas assumam a sua responsabilidade neste mundo cruel que a gente está vivendo, e por mais que eles estão em Paris, ali, numa boa, mas não é bem assim, a gente sabe das dificuldades que a França também cria para artistas LGBTs. Agradecer a participação, a Diversa está muito feliz de estar junto e eu estou felicíssimo de estar junto com pessoas que eu gosto muito e outras que eu quero aprender a gostar. Bom, gente, eu queria finalizar, eu acho que fica claro, né,
essa questão de a comunidade LGBT viveu durante muito tempo escondida na noite, né? Chegou a hora da gente ir para o dia, e a partir no final dos anos 90, com as paradas, eu acho que a gente tomou a rua, né? E eu acho que a gente não deve, quer dizer, a gente não vai voltar para esses espaços. A rua é nossa, ela vai continuar sendo nossa, e eu chamo todo mundo para a luta, para a gente ocupar as ruas, que é fundamental. E o museu está lá na estação, mas está na rua. Então, gente, obrigado. Queria agradecer todos, todas, em especial, né, a Casa Arara por essa oportunidade e ter tido essa conversa tão incrível com vocês. Um beijo no coração de todo mundo e vamos para a luta. Beijos.